Liberdade é o seu lema. Leitora inveterada, tem sempre uma poesia na ponta da língua. Também gosta de ler jornais, revistas e textos teóricos da sua área de atuação, a interface Educação e Linguagem. Vice-diretora da Faculdade de Educação, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Linguagem, o GELIN, ela não dispensa uma massa, uma boa feijoada e a saborosa comida baiana. Esta é a sorridente Dinéa Muniz. Eu comecei muito cedo. Se eu disser a você quando foi que eu comecei, eu ainda era estudante e era convidada por pessoas como vizinhos, colegas, a darem aula para as pessoas. Eu ensinava as mesmas disciplinas que eu aprendia na escola. E resolvi fazer o curso pedagógico e comecei a me envolver, então, me profissionalizando na área da educação, já fazendo o curso pedagógico. Depois eu fui fazer licenciatura em letras para ser professora de português. Inicialmente eu pensava que eu ia ser mesmo professora de latim, depois eu mudei para ser professora de inglês, até ensinei inglês em escola particular e ensinei inglês no Marista. Depois eu resolvi, quando estava ainda estudando letras, mudar o meu foco para o ensino de português, porque eu fiz estágio no antigo colégio de aplicação e foi um momento muito gratificante poder fazer esse exercício de trabalhar com a minha própria língua. E aí foi que eu resolvi trabalhar com a educação e depois eu fui fazer o mestrado, me profissionalizei como professora do ensino superior, ensinei na Universidade Estadual de Feira de Santana, na formação de professores de língua portuguesa, e depois eu fiz o concurso para a Faculdade de Educação e trabalho com formação de professor de língua portuguesa. Então eu estou na área de educação desde cedo. Estudei na Universidade Federal da Bahia, Instituto de Letras da UFBA, quando era ainda lá em Nazaré. E depois eu fiz mestrado em educação aqui na Faculdade de Educação, fiz depois o doutorado em educação aqui também na Faculdade de Educação. Educação é uma prática de liberdade, como diz Paulo Freire. Educação é a possibilidade que cada um descobre de ser quem em interlocução com o outro. Educação é o respeito ao outro, é liberdade no sentido de reconhecer que o outro também tem o direito de ser livre. É ser livre, mas também respeitar a liberdade do outro. Educação no sentido geral é mais ou menos uma coisa assim, mas a educação envolve uma série de conhecimentos. Por exemplo, o uso da linguagem, isso é do campo da educação. A interlocução com o outro exige um conhecimento linguístico apurado, preciso. Isso me diz muito respeito. Mas a gente tem uma série de outros conhecimentos da área, do campo da educação. A educação é um campo interdisciplinar. E estar nesse campo, conhecer cada vez mais o campo, isso nos torna pessoas educadas. Educação é um campo vasto. Conhecimento de si, conhecimento do corpo, conhecimento das relações, conhecimento da história da educação. Enfim, é muito amplo para reduzir a uma palavra, uma frase, o que é educação. Paulo Freire escreveu muitos livros para dizer de educação. Então, liberdade, sobretudo. Meus primeiros anos na Faculdade de Educação ainda foi como estudante de mestrado, porque quando eu fiz a graduação ainda não tinha havido a reforma universitária. De modo que nós fazíamos todas as nossas disciplinas no antigo Instituto de Letras, a Faculdade de Filosofia, aliás. Não era Instituto de Letras, era a Faculdade de Filosofia. O curso de Letras era na Faculdade de Filosofia. As nossas disciplinas todas eram lá. Depois, quando eu terminei o curso de Letras, que eu fui ser professora, depois de 12 anos como professora de português, eu resolvi fazer o mestrado em educação e vim fazer aqui na Faculdade de Educação. E aí começou a minha relação íntima com a Faculdade de Educação. Eu fiz o mestrado na Faculdade de Educação, depois eu fui fazer concurso na Universidade Estadual de Feira de Santana, fiquei alguns anos ensinando lá. Depois, em seguida, eu fiz o concurso para a Faculdade de Educação, essa Faculdade de Educação daqui da Universidade Federal da Bahia, e deixei Feira de Santana e vim trabalhar aqui como professora. Logo que eu entrei, eu fiz o doutorado também em educação aqui no programa de pós-graduação em educação.
Essa é a minha ligação com a Faculdade de Educação. Desde que eu entrei na Faculdade de Educação, eu só faço aprender. Então, a Faculdade de Educação é um espaço de aprendizagem. Na medida em que a gente aprende, é que a gente pode ensinar. Então, a Faculdade de Educação tem sido para mim uma riqueza na relação com as pessoas, na relação com os colegas, com os estudantes, com o corpo técnico administrativo. Eu tenho tido inúmeras oportunidades de muita aprendizagem e é o que eu acho que é o mais importante que aconteceu comigo ao longo de todos esses anos em contato com a Faculdade de Educação. O mais importante é tudo que eu aprendi aqui. Eu me enriqueci muito no contato com as pessoas, nas trocas, na minha preparação para ser professora, nas trocas com os estudantes, nas trocas com os colegas, com todo o pessoal do corpo técnico administrativo. Enfim, é esse o que eu destaco como o mais importante da minha convivência com a Faculdade de Educação. É o quanto eu aprendi. Muitos momentos foram importantes na FACED. Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer qual o momento mais importante. Mas aí eu vou escolher esse momento em que eu estou à frente da Faculdade de Educação, junto com Cleverson. Mas eu gosto muito de sala de aula, eu gosto muito do contato com as pessoas. Então esses momentos todos são muito importantes. Mas ter o privilégio de estar à frente da Faculdade de Educação, ter sido eleita, sobretudo nesse segundo mandato, eu acho assim um momento extraordinário na minha vida. Olha, a primeira gestão foi um aprendizado, como sempre a gente está aprendendo, né? Foi um aprendizado de quanto a gente precisa investir para melhorar, sobretudo melhorar as relações entre as pessoas. Essa foi o aprendizado mais importante que eu tive aqui durante essa primeira gestão. Estar trabalhando com Cleverson foi extremamente enriquecedor, porque Cleverson é um diretor jovem, cheio de sonhos, e trabalhar com sonhadores é muito importante, porque sonhar é o combustível, vamos dizer assim, daquilo que a gente realiza. E Cleverson é um sonhador, é um entusiasta. E eu estar ao lado de Cleverson, aprendendo com ele a realizar aquilo que se sonha, que a gente sonha, ele sonha e ele transmite os sonhos e a gente se enriquece com essa conversa, essas ideias que vão surgindo. E é isso que eu acho que foi o primeiro momento. Foi de realização de sonhos, de melhoria da Faculdade de Educação, sobretudo nas relações interpessoais. Mas é claro que tudo foi feito no sentido de melhorar o próprio espaço, o ambiente, esse habitat que significa a Faculdade de Educação. Isso foi feito com muito empenho, com muito cuidado, com muito investimento. Eu acho que isso foi um momento extremamente enriquecedor para mim ao longo desses 4 primeiros anos. Para um novo mandato, a gente precisa continuar investindo naquilo tudo que deu certo, sonhar mais para ter mais possibilidades de crescer, crescer no sentido de ir sempre galgando mais um degrau, aperfeiçoando, aprimorando, melhorando aquilo que a gente já tem. É nesse sentido que eu acho que esses 4 anos podem ser vividos, de aperfeiçoamento, disposição para continuarmos. Acho que a luta é dura, é difícil, as coisas não são fáceis, não foram fáceis, mas com entusiasmo a gente enfrenta as dificuldades e a gente vai avançando e deixando tudo que ficou de ruim para trás e olhando para frente com muita esperança e com muito agradecimento, muita gratidão por tudo que a gente conseguiu alcançar. É isso que eu vejo que a Faculdade de Educação representa para a gente nesses próximos anos. E quando eu falo de sonhar para melhorar do ponto de vista do que a gente pensa que é educação, do que a gente contribui com a formação dos estudantes. Os estudantes são o ponto, vamos dizer assim, o conjunto, vamos dizer, de estudantes, os nossos cursos de graduação e de pós-graduação são o nosso ponto mais importante, o foco maior deve ser esse, os estudantes. E para que a gente alcance a um bom termo, vamos dizer assim, nossos ideais em relação aos estudantes, não sei se a palavra seria ideal, mas seria os nossos sonhos em relação aos estudantes, a gente precisa de uma convivência
fértil, enriquecedora com os professores e com o corpo técnico e administrativo. Eu acho que isso é muito importante para a Faculdade de Educação. A gente precisa construir isso, fortalecer o que a gente já tem e melhorar no sentido de que a gente avance e que a gente consiga uma formação de qualidade para os nossos estudantes, em que eles se sintam gratificados, que eles sintam que estão crescendo, que eles sintam que a Faculdade de Educação contribuiu para a formação deles.